Salve, pessoal! Voltamos então com a nossa análise do emparedado. Vamos dar sequência aí do ponto em que havíamos parado. Olha só. Seguimos então. Cruz e Souza critica o ambiente intelectual de seu tempo e a aceitação quase unânime das regras, mesmo por aqueles que se diziam rebeldes. Olha só. Muitos diziam-se rebelados, intransigentes, mas eu via claro as ficelas dessas rebeldias e dessa intransigência. Rebelados porque tiveram fome uma hora apenas, as botas rotas um dia. Intransigentes por despeito, porque não conseguiam galgar as fúteis, para elas gloriosas posições que os outros galgavam. Era uma politicazinha engenhosa de medíocres, de estreitos, de tacanhos, de perfeitos imbecilizados ou cínicos que faziam da arte um jogo capcioso, maneiroso, para arranjar relações e prestígio no meio, de jeito a não ofender, a não fazer corar o diletantismo de suas ideias. Então, a gente percebe a crítica aqui à mediocridade daqueles que tentam seguir padrões ou daqueles que se dizem rebeldes só porque não foram aceitos dentro dos círculos hegemônicos da cultura da época. Bom, massacrado pelo jogo de aparências e pelo aparato pseudocientífico que o coloca à margem da sociedade, Cruz e Souza questiona: mas que importa tudo isso? Qual é a cor da minha forma, do meu sentir? Qual é a cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual a dos meus sonhos e gritos? Qual a dos meus desejos e febres? Eis que surge, das profundezas da imaginação, do mar ou da noite, uma voz ignota, ou seja, desconhecida. Então, é interessante observar que o poema, né, começa com uma invocação da noite, avança depois, então, né, para o poema em si mesmo, com a imagem do entardecer, a chegada da noite, da inspiração, das memórias e de uma mistura de sentimentos, né? E então o poeta vai tomando consciência da sua condição de marginalizado, identifica-se com o Cristo crucificado, certo? Magoado, violentado por uma sociedade preconceituosa, tá certo? E aí então encontra na arte a sua forma de sublimação. E justamente por isso passa a ser ainda mais marginalizado e execrado por uma sociedade que não aceita um negro, um africano artista. E, buscando a sua autenticidade artística, acaba ainda mais sendo reprimido, né, sendo hostilizado pelos círculos intelectuais conservadores da época, certo? Agora surgirá, das profundezas da imaginação, do mar ou da noite, uma voz desconhecida, como se fosse uma terceira pessoa aqui que surge, se dirigindo ao poeta. Né? Mas a gente já viu, na verdade, esse jogo, né, de uma voz que parece se dirigir ao poeta, quando, na verdade, é o próprio poeta, talvez, que esteja fazendo essa autorreferência. Né? A gente já falou sobre isso. Então, olha só. E é por isso que eu ouço no adormecimento de certas horas, nas moles quebreiras de vagos torpores enervantes, na bruma crepuscular de certas melancolias, na contemplatividade mental de certos poentes agonizantes, uma voz ignota, que parece vir do fundo da imaginação ou do fundo mucilaginoso do mar ou dos mistérios da noite, talvez acordes da grande lira noturna do inferno e das harpas remotas de velhos céus esquecidos, murmurar-me: tu és dos de Cã, maldito, réprobo, anatematizado. Falas em abstrações, em formas, espiritualidades, requintes, em sonhos. Tu és de Cã, descendente de Cã, na mitologia bíblica, amaldiçoado, né? Aquele que carrega uma anátema, uma maldição, réprobo, maldito, é isso. Tá? Quer dizer, sendo um maldito, um amaldiçoado, descendente de Cã, da África, certo? Vens falar em abstrações, em formas, espiritualidades, requintes, sonhos. Quer dizer, essa voz que se dirige ao poeta parece, né, aquela voz de censura, dizendo: como um negro se pretender artista? Isso vai ser dito de maneira mais clara na sequência, olha só. Essa voz profunda pode ser entendida como o próprio subconsciente do poeta, reverberando o discurso ariano que impõe um estigma ao negro, descendente maldito de Cã, como justifica a mitologia bíblica, a quem é vedado, o reconhecimento como ser humano e, por extensão, como artista. Certo? Então, aqui nós temos
essa voz que, como o próprio poeta sugeriu, vamos até no slide anterior reproduzir aqui a ideia, né? Ela parece vir essa voz do fundo da imaginação, ou do fundo do mar, ou dos mistérios da noite. Mas é interessante, então, perceber, né, que brota do próprio imaginário do poeta aquilo, né, que foi internalizado por ele. Porque essas paredes, né, do preconceito, da mediocridade que vão sendo erguidas aqui, elas acabam, né, sendo percebidas pelo poeta. Né? Então, quer dizer, aqui é o próprio subconsciente do poeta que parece dizer: como você vai ser artista? Certo? Se toda a sociedade é unânime em dizer que você não pode. É como se fosse o próprio subconsciente do poeta, né, a censurá-lo. Né? Uma outra possibilidade de leitura é o poeta fazendo aqui a paródia do discurso presente na sociedade, fazendo evidentemente uso da ironia, certo? Para criticar aqueles que o julgam pela face e não pela essência. Olha só, artista? Loucura, loucura! Pode lá isso ser tu, se tu vens dessa longínqua região desolada, lá do fundo exótico dessa África sugestiva, gemente, criação dolorosa, sanguinolenta de satãs rebelados, dessa flagelada África grotesca e triste e melancólica, gênese assombrosa de gemidos tetricamente fulminada pelo banzo mortal, dessa África dos suplícios, sobre cuja cabeça nirvanizada pelo desprezo do mundo, Deus arrojou toda a peste letal e tenebrosa das maldições eternas. A África virgem inviolada do sentimento, avalanche humana amassada com argilas funestas e secretas para fundir a epopeia suprema da dor do futuro, para fecundar talvez os grandes tercetos tremendos de algum novo e majestoso Dante negro. Lembrando que Dante, da Divina Comédia, é o poeta que desce aos infernos, que fecunda o imaginário ocidental para a ideia de inferno, certo? Que descreve os suplícios do inferno. Né? Quer dizer, mais uma vez, a exemplo do que já tinha acontecido lá no poema chamado Dor Negra, a África é mesmo associada a um inferno. Assim como, né, nós temos também o inferno simbólico, né, que está colocado na condição de viver marginalizado na sociedade que rejeita o africano. Tá? Mas, enfim, a gente tem esses questionamentos. Artista? Como? Loucura? Não é possível? Tá? Bom, aqui, pessoal, é interessante a gente perceber, né, além de todos os recursos sonoros, como o poeta dessa vez emprega bastante aqui as iniciais maiúsculas, né, loucura, fora do contexto gramatical, o que é uma característica, né, do simbolismo de Cruz e Souza, né, criação, suplícios, certo? África e Deus a gente sabe que são grafadas com inicial maiúscula mesmo, mas as palavras suplício, sentimento, dor, futuro, epopeia, certo? Essas estão grafadas com a inicial maiúscula de maneira estilística, mesmo bem de acordo com o que propõe o simbolismo de Cruz e Souza, para trazer um valor mais universal para essas palavras, certo? Bom, seguindo. A seguir, atente para a repetição das palavras não e pedra, como imposição obsessiva de um cerceamento à liberdade. Olha só. Não, não, não. Não transporás os pórticos milenários da vasta edificação do mundo, porque atrás de ti e adiante de ti, não sei quantas gerações foram acumulando, acumulando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que para aí estás agora o verdadeiro emparedado de uma raça. Vejam as repetições da palavra não, da palavra pedra, até mesmo o recurso da anáfora, né, que é a repetição de uma estrutura inteira, né, acumulando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, né? Enfim. E a gente percebe, então, que, mais uma vez, aquele recurso do poeta parecer se dirigir a si próprio, né? Como se a voz do seu subconsciente dissesse a si mesmo: não, tu, Cruz e Souza, não podes ser poeta, não podes ser artista, certo? E diante de ti vão se colocar muros intransponíveis, paredes construídas de pedra sobre pedra sobre pedra sobre pedra. Vai estiver emparedado. É isso. A seguir, atente para a repetição. Desculpa, isso aqui a gente já viu. A seguir, a voz ignota, que se dirige ao poeta, aponta que ele está cercado, sem escape, emparedado.
Olha só. Se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás ansioso, aflito, numa grande parede, horrendamente incomensurável de egoísmos e preconceitos. Se caminhares para a esquerda, outra parede de ciências e críticas, mais alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto. Se caminhares para frente, ainda nova parede feita de despeitos e impotências, tremenda de granito, broncamente se elevará do alto. Se caminhares, enfim, para trás, fechando tudo, horrível parede de imbecilidade e ignorância te deixará num frio espasmo de terror absoluto. E mais pedras, se sobreporão às pedras já acumuladas, pedras destas ociosas, caricatas e fatigantes civilizações e sociedades, mais pedras, e as estranhas paredes hão de subir, longas, negras, terríficas, hão de subir, mudas, silenciosas, até as estrelas, deixando-te para sempre perdidamente alucinado e emparedado dentro do teu sonho. É assim que se encerra o texto. Então, nós temos as 4 paredes explicadas aqui, e a gente vai retomar isso agora. Mas vejam mais uma vez a violência verbal, né? Pedras e pedras e pedras. Então, essas repetições elas vão golpeando o leitor também. A gente sente, né, o texto palpitando aqui, né, e esse ritmo ele contribui bastante para que a gente possa ter uma imersão nas sensações experimentadas pelo próprio poeta, né, de ser sucessivas vezes golpeado aqui, apedrejado, digamos assim, ainda que as pedras estejam sendo empilhadas aqui, não deixa de ser uma agressão que sofre o poeta, né, de não poder transpor esses muros que a sociedade impõe para ele. Né? Então, vejam, vamos traduzir quais são as paredes, as 4 paredes que cercam o poeta e impedem o seu reconhecimento enquanto artista, impedem a sua realização dentro de uma sociedade, né, caracterizada pelo quê? 1. Egoísmo e preconceito. 2. Ciências e críticas. 3. Despeitos e impotências. 4. Imbecilidade e ignorância. Essas são as 4 paredes que aparecem descritas ali no último parágrafo do nosso poema em prosa, tá? Então, atenção para a metáfora das 4 paredes como barreiras sociais à liberdade e ao reconhecimento do artista negro. Egoísmos e preconceitos. Ciências e críticas. Despeitos e impotências. Imbecilidade e ignorância. São as 4 paredes que se erguem, né, cercando o poeta, deixando-o emparedado. A construção que acumula pedras e mais pedras não é natural, mas produto histórico, que se solidifica com o passar dos séculos. Sim, porque vão sendo acumuladas essas pedras, né? Mas é muito importante destacar que elas não estavam ali quando Deus criou o mundo, certo? Essas pedras e mais pedras vão sendo acumuladas umas sobre as outras, isso é um trabalho humano. Isso é uma construção cultural, uma construção histórica. O preconceito, certo? O egoísmo, certo? Aqui a gente pode perceber, inclusive, né, ciências e críticas. Evidentemente, isso tudo é uma construção histórica. Né? Por isso que vão se acumulando pedras e se solidificando, digamos assim, esses muros cada vez mais difíceis de ultrapassar. Porque aquilo que vai se construindo culturalmente, historicamente e se enraizando na sociedade, passa a ser percebido pelas pessoas como natural. Como se fosse natural a escravidão, como se fosse natural o racismo, como se fosse natural, né, essa estratificação social. Mas volto a dizer, é um fenômeno histórico, uma construção cultural. Né? Sabemos que o conceito de raça não existe biologicamente, isso está provado hoje. Na época se defendia isso, né, essa ideia, né, como já dissemos, do racismo científico, mas sabemos que o conceito de raça é uma construção cultural, certo? Porque biologicamente não se pode falar em raças. Bom, continuando. A construção que acumula pedras e mais pedras não é natural, então. Já falamos. Produto histórico que se solidifica com o passar dos séculos. O crescimento dessas barreiras, cada vez mais intransponíveis, gera também crescente angústia no poeta, ansioso e aflito, e perdidamente alucinado, como diz ali no último parágrafo, na vã tentativa de escapar dessa terrível prisão simbólica e real. É isso, pessoal. Então, nós terminamos aqui a análise do nosso poema Emparedado. Né? Vemos que é poderosa metáfora da condição de opressão experimentada pelo homem negro, especialmente pelo artista negro. Né? E, na sequência, a gente faz a análise das correspondências de Cruz e Souza. Tá bem? Valeu!